Hoje, no Briefing de Carreira, a gente vai conversar sobre publicidade na internet. Por isso, eu resolvi chamar um profissional que tem uma grande experiência na área. Foi uma conversa muito interessante, que envolve plataformas, estratégias, envolve a ideia de como que as ferramentas daquilo que a gente está convencionando chamar de inteligência artificial têm influenciado a publicidade na internet e sobre dados. O nosso convidado me falou um bocado sobre esses e muitos outros assuntos vinculados à publicidade na internet a partir da linha de desenvolvimento da sua carreira. Acho que ao longo da conversa que eu tive para esse episódio, o que mais me chamou a atenção foi a importância dos dados nesse universo da publicidade na internet. Mas, sem muitas delongas, eu vou dar espaço para o nosso convidado se apresentar e efetivamente começar a conversa. Vamos lá? Pessoal, meu nome é Alexandre, eu lecionei na PUC durante muito tempo na pós de publicidade online, publicidade na internet, tudo ligado à área de mídia digital. Eu tenho uma empresa que é uma empresa de mídia digital que trabalha o planejamento e operação de publicidade na internet como um todo, né? Então a gente faz todo tipo de publicidade, desde os tradicionais Meta e Google até Spotify, Uber, Netflix, Disney e diversos outros. Bacana, Alexandre. Muito bem-vindo. E, bom, já vamos emendar, né? A Centralcom, que é a sua empresa, tem 15 anos. 15 anos, um monte de coisa aconteceu nos últimos 15 anos quando a gente fala de publicidade digital. Como é que foi você, há 15 anos, criar a Centralcom e assim... Aí a pergunta é longa, né? Assim, o que aconteceu para o Alexandre criar a Centralcom há 15 anos e o que mudou de lá até 2026, cara? Nossa, cara, foi bem legal. Eu falo sempre que a jornada, às vezes, é mais legal do que aonde a gente chega ali, que nem é o final ainda. Eu sou filho de um pai que tinha uma agência de publicidade. Ele tinha uma agência focada nicho de publicidade que era muito importante na época, era publicidade legal, a publicidade jurídica de grandes empresas, sociedade anônima, a partir de uma lei. E meu pai, eu sempre convivi com isso, desde antes de computador, quando era prancheta, então desde criança eu tô nisso. E sempre observando a internet, desde quando a internet, né, virou comercial no Brasil, dava para você navegar. E aí, cara, foi um pouco natural eu gostar muito dessa área de anúncios. O Google chegou no Brasil, assim, ainda tímido, tem os outros buscadores ainda, KD, Alta Vista, o Yahoo, enfim. E aí... Em pouco tempo, o Google foi democratizando a partir da pesquisa e aquilo me chamou muita atenção. Então, eu fui olhando o mercado lá fora. Então, aprendi. Na época, não tinha esse tanto de conteúdo que a gente tem hoje no YouTube, em vários lugares. Então, cara, tive que aprender em um blog gringo, olhando o mercado americano, principalmente, que já estava bem avançado, né? E aí eu comecei a fazer consultoria, porque eu estudei muito. Eu fiz um curso que era da Google, foi o primeiro da GoBack, que era o licenciado do Google, e aí, fora isso, é prática. Então, prática é tudo. Né? Você tem que ter a teoria ali, prática e conversa, e trocar com outros profissionais. Isso aí te enriquece muito e ajuda muito, né, na carreira, né? E eu sempre gostei da área técnica, eu sempre gostei de fazer, e isso me ajudou muito na parte comercial. Porque eu sei, quando eu estou vendendo alguma coisa, eu sei falar do que eu estou vendendo, até a parte técnica, mais técnica. Então, isso ajuda bastante a explicar para os clientes e tal. Então, eu comecei daí, com alguns clientes pequenininhos, fazendo coisa para o parente, e coisa bem lá no início ali. Sim, já começou com publicidade, com link patrocinado. Não fez aquela passagem. Não fez aquela passagem por SEO, não, né? Não, SEO acabou vindo porque era inevitável, né? Porque existia um movimento de poucos caras que trabalhavam com isso. E a gente se juntou e eu acabei.
eu sempre gostei mais de publicidade, de mídia paga e tal. SEO, eu cheguei a fazer algumas consultorias de SEO, mas SEO naquela época era muito fácil, né? Então era meta tags, title, não sei o quê, era muito fácil de ranquear. Né? Era outra coisa. E aí fiz algumas coisas, mas sempre foi a ideia de mídia. Então, links patrocinados, começou com search, aí fui migrando ali para entender mais de display do Google, né? A rede de display do Google, né? E, cara, isso aí foi evoluindo para entender mais, chegou redes sociais, eu saí de um autônomo que fazia consultorias, né? Prestava serviço para algumas empresas, e isso foi me dando corpo, e aí para montar a Centralcom mesmo, de fato, e eu estava para fazer 16 anos, na verdade, e aí começou daí, do search do Google. Na verdade, foi onde começou muito, né, a parte de publicidade no Brasil. O search do Google ele veio com muita força, veio no display, claro. E claro que a gente pode esquecer dos antigos, do UOL, antigos que existem, né? O UOL, que era a mídia de reserva que você compra até hoje, né? De forma. Sim, que você compra direto do veículo, né? Você compra direto do veículo. Exatamente. E isso ainda rola hoje. Ainda rola. Né? Agora. E aí eu fui migrando para. Beleza. Não era Meta, né? Era Facebook, depois veio Instagram. E aí Redisplay, e aí eu fui parar em 2013. Eu fui em São Paulo e eu fiz uma parceria com uma primeira programática que chegou no Brasil, que era a Digland. A Digland era uma trade desk dos Estados Unidos, e um grande amigo que se tornou um grande amigo meu, que é o Fabrício Brusetti, que é um cara que me ensinou lá no início, e eu comecei a vender programática em 2013, Caio. Então, assim, então lá eu comecei com essa parceria, mas é uma parceria de venda. Não tinha operação, a operação era em São Paulo. Entendi. Então fui migrando para a Centralcom, foi mudando, não foi mudando, ela continuou operando campanhas lá de meta, né, de Google e tal, Facebook, mas com uma pegada também de trazer novos produtos de fora. Então a gente foi trazendo outras empresas, a gente trouxe a Smart Clip, que era uma rede de TV conectada, a própria Inloco, que era Inloco Media lá no início, que era para geolocalização. Então a gente foi trazendo, assim, então veio muito com essa pegada durante um tempo, acho que uns 3 anos, e até a gente, de quase 4 anos para cá, a gente trouxe a operação toda para dentro. Então preferimos ter a nossa operação com produtos nossos, tipo, desde criativos, né, de anúncios, até a parte de relatoria, todo o processo. Não é fácil, porque é muito específico, né, esse tipo de serviço, né? E, cara, mas aí foi como a gente começou um tempo, a gente conseguiu aí aumentar o reconhecimento da empresa e trabalho e trazer coisas novas. Então, a gente opera mídia programática hoje, e basicamente tudo vai para a compra de mídia programática, né? O programático foi uma mudança grande no processo, né? Exatamente, né? Ele foi, né, Caio, a forma de comprar. Simplesmente você não compra. Você pode comprar direto com o site A, B, C, na Globo, por exemplo, mas você pode ter um acordo com os veículos, e é o que a gente tem feito bastante. É um acordo com o Spotify, com a própria Globo, com o UOL, com o Uber, né? Agora, comecei semana passada, com o Netflix. Eu consigo acessar esses caras e ter um acordo de compra. Você vai ter um custo por 1.000 impressões, o CPM, a X, para esse tipo de campanha e tal. Ele fica lá à disposição para mim. Ele aparece na plataforma que a gente chama de DSP para comprar a mídia programática. E aí eu consigo fazer essa compra subindo os criativos, sem falar com ninguém.
novamente na Globo, então posso pausar, e a relatoria que a programática dá bem elaborada. Dá para fazer vários tipos de relatórios ali. O lance da programática é você conseguir fazer a mensagem chegar para a pessoa específica num contexto específico. Então, isso. Eu posso estar correndo atrás de um tipo de pessoa, então eu quero falar com, sei lá, homens de 18 a 23 que estejam em busca da compra de um carro esportivo. E aí, onde quer que essas pessoas estejam, eu posso fazer uma mensagem chegar para elas. Se elas estiverem assistindo, sei lá, o Big Brother no Globoplay, aparece para ele via GloboAds. Se elas estiverem escutando um podcast no Spotify, vai aparecer para ele o meu spot ali. Se eles estiverem fazendo uma pesquisa no Google, vai aparecer ali também. E você faz isso num dashboard único. Exatamente. O que acontece? Hoje, por conta dessa facilidade de a gente conseguir comprar, então você consegue fazer, você sai, e isso que chama atenção. Muitos clientes já perceberam, cara, eu não posso ficar só em Meta e Google, né, como a gente conversou. Então, os clientes já estão demandando por novos canais, e tem muitos canais, né? Se for abrir Uber, Spotify, igual eu disse, Netflix tem, Disney, aí tem vários, né? A própria LG com os conteúdos, né? A TV, que é o CTV, ou a Samsung, etc. Então você consegue fazer essa compra de forma muito, muito fácil, né? Então você faz aquele plano todo, e o plano lá de mídia com vários canais, você vai lá atingindo cada público, né, o público, a audiência que você quer atingir, e aí, cara, aí a possibilidade de dados, desde quando eu comecei lá em 2013 para cá, hoje, de fato, ela ficou muito mais evoluída, a possibilidade de comprar dado, então, de todos os tipos. Então, eu consigo impactar audiências específicas, igual você falou, o cara, sei lá, do carro importado que tem score no Serasa mais alto e que gosta de jogar golfe, sei lá, tô exagerando, mas assim, mais ou menos nessa linha, assim, né? Sim. E aí, a gente compra dados hoje dos próprios, que a gente chama de data providers, são provedores de dados, né? E eles, então hoje a gente tem uma parceria, é importante dizer, a gente acabou fazendo uma parceria de venda, tanto de dados como das propriedades do próprio Serasa, dos canais do Serasa, tanto app, da Serasa. O Serasa é um gigante quando fala ali de um nicho específico dentro de um vertical. Então ele é bem grande, e dados, né? Ele tem dados como eu falei, de score. Quem tem um score baixo, quem está devendo na praça, você tem um monte de coisas, né? Até KNAI de empresa você consegue. Claro, isso tudo vira um número para impactar, não é o nome da pessoa, CPF, não é? Mas porque essa discussão de LGPD, isso aí isso nem é já discussão mais, porque não tem como não trabalhar nesse mercado sem você estar com todo esse compliance e etc. Então, assim, fora isso, Caio, muitas possibilidades de compra das audiências dos canais, então, que a gente está chamando de dados primários, que é o First Party Data. É importante falar dado que você sabe, dado que você sobe, né? Dado que você coloca nas plataformas. E aí eu estou falando inglês aqui, porque é importante falar inglês, porque, infelizmente, o mercado, ele é isso. Ele acompanha os mercados de fora, e aí os caras, todo mundo vai falar isso, beleza, então vamos acostumar com isso. Né? Tem um monte de palavras em inglês e tal. E aí, o First Party Data, ele virou um super ativo, porque você não pode ficar dependendo do que das audiências de Meta e Google dão. Então, você precisa ter a sua própria audiência, construir a sua própria audiência.
Então, sim. isso está sendo muito legal, porque eu estou vendo isso. Fora o que está vindo muito forte, que é o retail media, né? Que tá bem chamando a atenção, que são o quê? É como se um supermercado, vamos lá, a gente está em Belo Horizonte, o supermercado Super Nosso, ele tem uma quantidade de dados enorme de pessoas que compram, com qual cartão, qual consumo, etc. Esse dado dele é muito valioso para várias marcas, que pode usar aquilo ali. Então, empresas como esse tipo de varejo, pega os dados e eles criam começam pequenas, né? Empresas de mídia dentro ali desse varejo, dentro desse supermercado. Sim. Magalu, aí você vê Mercado Ads, você vê a própria Amazon, né, que a gente tem aqui. Então tem muita coisa acontecendo dentro disso. Acho que vai ainda crescer bastante. Então, dentro disso é muito importante essa questão de dados. Então, e aí, cara, não preciso nem dizer que IA está crescendo também em todas as fases, né? A jornada de planejamento, de execução, né? De distribuição de mídia. E então tem muita solução sendo construída. Nós construímos, a empresa até deu uma mudada nesse sentido, porque você vê que é uma evolução, é um mercado que evolui muito. Não dá, você tem que se mover, né? Você vai para onde? Não dá para você ficar a gente, por exemplo, não ficaria uma eterna trading desk, só uma mesa de compra e venda de mídia, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Sim. Então a gente teve que migrar para outras alternativas, e aí a tecnologia, porque já é uma ideia já de atuar desde a elaboração de um plano, ajudar o mídia a fazer, e aí a gente lançou o Cadu, que é o nome da nossa inteligência. Tem várias ferramentas, desde você entender se o anúncio ele tem tempo de exposição. A gente está falando muito sobre o attention, né? Attention economy, que é a economia da atenção, as métricas de atenção. Eu tenho falado isso já tem um bom tempo, porque a internet precisa disso, senão, cara, o dinheiro é muito desperdiçado, tem muita fraude, cara, joga-se muito dinheiro fora. Então, vamos para essa ideia de ser, inclusive, uma empresa mais de tecnologia, de ser uma EdTech, uma tecnologia para anúncios. Então, a gente o time mudou, isso que tá legal também. Eu tô vendo isso em outras empresas. A gente tem hoje, por exemplo, um cara de produto, um designer, um cara tem desenvolvedor, tá? Front-end. Já é um time que não é só igual a gente tinha antes, gente de operação, de mídia, faturamento comercial, né? Então, até nisso, o mercado faz a gente mudar, inclusive o perfil de quem está atuando. Então, e aí a gente está atuando assim em remoto, tentando fazer cultura na empresa, é difícil, remotamente. A gente encontra em alguns períodos do ano, às vezes 2, 3 vezes no final do ano e tal. Mas é isso, porque mão de obra é difícil, então você tem que contratar gente. Tem gente muito boa no Nordeste, muita gente boa no Sul, não só no Sudeste, São Paulo, ficar preso, né? São Paulo, Rio e Minas. Então tem muita gente boa no Brasilzão ali. Então, cara, movimento assim, né, a gente fez aí de empresa, no meu movimento também, dei aula, né? Você sabe disso, todo esse tempo, essa trajetória. É um trato da publicidade que vive em transformação, né, cara? Você contando aí, eu fico pensando, num contexto anterior, uma empresa como a Centralcom, ela era procurada por uma agência para operacionalizar uma campanha que a agência já havia planejado. A agência planejou, então nós vamos trabalhar Google, nós vamos trabalhar busca e nós vamos trabalhar display. Então, para display, o anúncio vai ser esse, nós temos esses 3 opções visuais, nós temos isso aqui, agora vamos montar junto.
No contexto atual, o negócio é um pouco diferente, né? Assim, vocês entram também com uma parte de planejamento e, eventualmente, demandam da agência que se produza os criativos. Então, assim, olha, nós vamos trabalhar, a sugestão é trabalhar Spotify, uns pre-roll de YouTube, nós vamos trabalhar Globo Ads assim, vamos trabalhar o Mercado Ads e tudo mais. Cada um com um formato diferente, aí a agência faz com vocês. Como é que é isso aí? Ah, tá. Boa pergunta. O que está acontecendo? Tem vários modelos, né, na verdade. Tem agência e até campanhas que chegam para gente com algo mais aberto. Então tem um briefing ali, sugere um planejamento, mídia, um canal que seja legal para esse público, para essa campanha. E aí a gente sugere o cliente, porque a gente está ali com todos os canais, então é mais fácil de isso vir mais rápido e a gente ajudar a planejar. E aí, por exemplo, como a gente consegue produzir, por exemplo, o criativo, o anúncio interativo, né? O anúncio interativo somos nós que produzimos, mas a partir de um conceito, de um KV, né? Que a gente chama, que a agência manda, a gente tenta manter ao máximo possível aquela identidade do anúncio, né? Mas trazendo para um lado interativo, o cara arrasta, pode ser um joguinho, aí são vários modelos que a gente tem, porque a gente acredita muito também nessa questão de formato, de anúncio, cara, porque eu acho que o anúncio em si, ele tem um papel muito importante, às vezes, de tudo, né, de conversão, de marca e tal, e muita gente não leva isso tão a sério. E você tem que inovar, né, na forma de fazer. Então a gente está bem nessa pegada. Com essa história de trabalhar os dados, você consegue, usando mídia programática, chegar naquele ponto que a gente falou anteriormente? Por exemplo, eu sei que essa pessoa tem um carro esportivo, tem essa idade, está nessa região do país. Eu quero impactar essa pessoa em diferentes lugares. Então, se ela estiver assistindo, sei lá, o Invencível no Amazon Prime Video, eu quero aparecer o meu anúncio lá para ele, eu quero aparecer o meu anúncio quando ele estiver no Netflix, eu quero aparecer o meu anúncio para ele quando ele estiver no Google, eu faço isso. É possível você criar uma campanha, aliás, eu acho que assim, tem gente que quer usar todos os canais para falar que usou. E aí você desperdiça a mídia, você espalha a mídia demais. A ideia, cara, é entender mesmo o público, onde que ele tá. Entender mesmo esse cara, essa audiência. E aí escolher os canais, isso vai rodar junto, normalmente, na maioria das vezes, a partir de uma plataforma, né? Que é o DV, a Zander, a Amazon DSP que a gente usa, ou Yahoo, aí tem vários. E aí, quando você está rodando ali, você vai criar uma campanha com uma linha de áudio, uma linha de CTV, outra linha de display, ou vídeo, que seja. Você colocou para rodar, existem formas que você impacte aquele usuário único. E aí tem algumas técnicas de frequência, de cobertura, que você pode mexer na plataforma, sabe? Você pode ajustar. Além disso, outras técnicas até mais avançadas, que aí é de Web Analytics. Você consegue marcar o URL, aí tem um monte de coisas aí para fazer, que aí vai além de somente mídia, somente compra de mídia, assim, sabe? E aí, a oportunidade, eu acho bem interessante, é de ter outros canais que fogem lá ao Walled Gardens, né, que é o Google e a Meta, fica ali, né, só os dois, e às vezes dá muito certo para um tipo de público. Os caras estão lá mesmo, sabe? Diversifica, né? E isso tudo é muito baseado em meta que você acerta com os clientes, né? Assim, então, nós temos uma meta que é de número de conversões, volume de vendas e tudo mais, né? Como é que é feito esse acompanhamento, cara? Por essa mesma plataforma, a grana vai sendo distribuída pelos canais à medida em que meta vai sendo batida? Como é que funciona isso? Isso aí é um mundo perfeito, né, cara? Não existe esse mundo perfeito. Mas isso pode acontecer, tá? Depende muito do tipo de negócio. Então, você vai para um negócio imobiliário,
segmento imobiliário, cara, é um segmento que vive muito de lead, né? De conversão direta, de fundo de funil. E aí, cara, não é saudável. Isso eu tô vendo, eu vi um movimento bem interessante, eu acompanho muito esse mercado desde o início. E aí eu tô vendo um movimento que os leads somente não estão sendo suficientes. Por quê? Chegam muitos leads, além de desqualificados, que isso é normal, a marca não tem força para converter. Aí, cara, eu tô vendo imobiliários, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, ou empresas construtoras, né? Virando uma chavinha para que, cara, não, a gente precisa fazer uma campanha que é de marca, de institucional, para bater, olha, existe essa empresa, existe esse empreendimento e tal. É uma coisa que tem que ficar perene. Tem que fazer um ano inteiro. Porque, tipo assim, eu vou comprar na loja, dou esse exemplo meio esdrúxulo, mas assim, eu vou comprar na loja do Zé um tênis, ou eu vou comprar na Centauro, no online da Centauro, com mais segurança, porque eu vi a marca, eu conheço e tal, já de muito tempo, então é um exemplo bem, bem forte, assim, mas é mais ou menos isso. Então existe um movimento, tanto para não você ficar queimando dinheiro só no fundo de funil, conversão. Então, porque ele vai ter ali um teto, vai converter, isso tem que ter, claro. Então, você precisa de técnicas diferentes, mas você precisa ter alguma... Isso foi até uma experiência nossa também, de fazer topo de funil, as pessoas vão ver. Você incentiva o seu comercial que vai chegar para vender para alguém, já vi essa empresa em algum lugar. E aí é muito legal porque, de fato, um Google da vida e o Meta demais conseguem chegar nos públicos, né? Igual você abre ali o Instagram, você fala qualquer coisa ali, já está aparecendo para você. Meia, qualquer coisa que você fale, enfim, ou busque. Então, eu acho que assim, o caminho é esse, para não ficar dependente de lead e na briga por lead mais barato. Então, tem que ser construção de marca, como publicidade sempre foi, né? Então, assim, porque achavam que a internet era barato. Não é barato, na verdade. Né? Você tem a televisão que é cara. Sim, na verdade. A internet é barata se você olhar números específicos, né? Assim, uma inserção no Jornal Nacional custa X, uma inserção, né, num pre-roll do YouTube é Y. Assim ela é barata, mas eu preciso de volume, eu preciso direcionar. Você né? precisa, cara. Não é, porque tem gente que fala, poxa, não, acho que R$5.000 ali para essa campanha no Brasil inteiro vai funcionar. Então, o povo... Não, peraí. Vamos ver o briefing aqui. É o Brasil inteiro que você vai falar. Né? Esse tipo de coisa, cara. Então, precisa ter muito esse feeling. Então, E a medição, como você disse, ela tanto nas plataformas DSPs, a gente consegue medir conversão, atribuir, né, inclusive conversão, né, de atribuição, que veio através de impactos de outros canais, a conversão final, mas também, claro, com ferramentas de analytics, normalmente fica com o cliente. A gente não entra na parte de BI, de Web Analytics, né? A gente entra mais do BI dentro da DSP, da plataforma de programática. Sabe? Mas você costuma ter acesso ao Analytics do cliente, pelo menos para verificar, assim, olha, aqui as conversões, olha o que a gente acertou da meta, olha aqui o que chegou, né? Sim. É um desafio, sabe? Porque primeiro você tem que criar uma cultura de que ainda tem que criar que a conversão final ali é o fundo de funil, é o Google, coisas mais certeiras ali. E que você está falando de mídia display, se não for uma super promoção que você vai vender o iPhone por 50% de desconto, uma coisa assim muito impactante, varejo,
Aham. É difícil você vender um apartamento, assim, então é aquela construção. Então, assim, você tem que educar o mercado a começar Ah. a entender métricas de diferentes formas, né? Uhum. Tanto uma atribuição de venda que vai ser atribuída para um canal de topo, de fundo de funil, mas Uhum. ela começou a jornada dela lá num topo de funil com outros tipos de canais. Uhum. Ou mesmo você consegue ter esse rastreio, né? Uhum. E outras, desde se você entender as vendas da loja, isso eu já vi acontecer muito. Ah. Vamos supor que é uma loja, as vendas da loja estão nesse patamar hoje de vendas em termos de valores, tá? A Sim. gente começou uma campanha, que é uma campanha que vai pegar todos os funis, ou enfim, a Uhum. estratégia que for, e tem marca ali, né, sendo feita, institucional, o que seja, e Uhum. lá no terceiro mês você consegue ver isso reverberar em venda, em aumento mesmo que não tenha fundo de funil, em aumento de Uhum. vendas lá na loja, só pela a questão do impacto das Uhum. pessoas passar no shopping e ver, olha a loja, aí você tem as associações, né, de Uhum. marca, tudo aquilo. É. Então, Levando em é conta isso, que a assim. marca não faz uma coisa só por vez, como é que você consegue fazer essa atribuição da maneira correta? Assim, vocês colocam marcadores nas ações publicitárias, por exemplo, vocês trabalham produtos específicos que só vão ser trabalhados ali no digital, e aí quando o cara dali 3 meses passa na porta da loja do shopping e compra aquilo, ou o volume de vendas daquilo aumenta, é que vocês conseguem fazer a relação, olha aí o tipo de pessoa que comprou, é o Sim, tipo de pessoa para quem a gente mostrou há 3 meses. Vocês fazem esse é. tipo de jogada? Isso não é só. Isso é possível fazer, mas não é. Aham, Isso exige uma certa maturidade do próprio cliente, sabe, cara? aham, Então a gente precisa que o cliente também tenha a facilidade de implementar o que a gente pede também nas coisas, né? uhum, E é difícil isso aqui no Brasil, não é uma coisa simples, a não ser que a gente chegue com uma empresa de web analytics que aí, você me contratou aham, para isso, então a gente aham, precisa fazer isso, né? Então, sim, assim, existe algumas dificuldades, existe coisa. A gente faz campanhas de governo, por exemplo. Cara, aí não tem nem muito o que fazer. A gente consegue uhum, medir muito. Então, são campanhas de awareness mesmo, mostrar a campanha de dengue ou a campanha de qualquer outra coisa. uhum, É, e o que a gente faz, e não é só esse tipo de métrica, né? uhum, Então, assim, de objetivo de negócio, você tem que ter o cliente um pouco maduro para te ajudar até escolher a métrica que seria interessante para ele ver esse impacto, porque às vezes, cara, se eu vou falar de conversão para uhum, formatos como Uber, Spotify, display, programática, você fazer um anúncio no UOL, um anúncio em qualquer lugar, você não tem volume de conversão. Não é um sim, volume de conversão, porque é o que eu costumo dizer sempre, eu falava isso muito em sala de aula, né? Ninguém vê um outdoor na rua ali, bate nele e vai para a loja correr. Vai é, comprar, né? Você entendeu? E corre lá para a loja comprar. Não é isso, né? aham, E não funciona assim. Então, exige ali um tempo. E hoje, Caio, o que a gente tem falado bastante é um surgimento de algumas métricas que não existiam antes, que uhum, estão relacionadas às métricas que são da economia de atenção, né, do attention uhum, economy, que são aham, métricas de attention time, engajamentos, coisas um pouco mais profundas do que o viewability que a gente conhece, né? uhum, O viewability é uma métrica que vai continuar, mas é uma métrica que te dá ali que o anúncio teve a oportunidade de ser visto uhum, por no mínimo 3 segundos na uhum, tela, e 50% dele. Se for só aham, metade dele, quer dizer que ele teve um viewability ali, né? Ele uhum, teve a, é, a oportunidade de ser visto. E, cara, uhum, isso com tanto de fraude, e aí vem muito.
é uma crítica que eu faço, mas o mercado americano está infestado disso e outros mercados, e o Brasil, então, é um grande potencial para ser o pior, né? De fraude. Fraude e anúncios feitos para monetização, muito robô, golpe, cara, muito robô, né? Putz, muito robô, muita coisa. Então você está colocando lá 100 mil reais na mídia lá, cara. Vou te falar, dependendo da forma como a mídia é distribuída, por isso que a gente está indo para uma pegada de deals e entrega mais premium, que a gente chama, direto, sem jogar para Deus e o mundo. Por quê? Às vezes 50% da sua verba ali tá sendo rasgada mesmo, ou às vezes até mais. Né? Existem casos em que isso fica bem latente, né? Recentemente teve um caso de um camarada que ele tinha uma fazenda de views no Spotify. Então o cara tinha, sei lá, não sei quantas máquinas virtuais rodando para escutar o artista que ele tinha contratado. Então ele fazia os views inflados artificialmente para dar dinheiro para ele no final das contas, para ele receber os views do Spotify. E aí no meio do caminho tem anúncio sendo mostrado, né? Então é uma verba de anúncio que vai embora, né? Assim, você botou a grana ali na plataforma e a plataforma entregou para um robô e você ficou a ver navios com as suas conversões. Exatamente isso. Você vê que bizarro que é isso, né? Então, isso tem muito. O Brasil é um grande potencial e isso tem que ser... E aí tem um trabalho, eu acho, muito bom, o trabalho do próprio IAB e do mercado, de gente interessada no mercado, em, de fato, lutar contra isso, porque, cara, você arrebenta o mercado. Falar que 50% da sua verba você rasga ela, né? Você queima ela, né? O IAB, ele funciona como esse regulador ainda, porque eu imaginei que com a ascensão das plataformas de maneira independente, o IAB tinha a galera, não, agora eu vou usar essa plataforma que ela virou o padrão e beleza, mas o IAB segura a onda e faz as plataformas conversarem. Não, o que o IAB faz, na verdade, ele não dita a regra, no sentido de, isso vai ser lei. Ele tem peso porque os players de veículos, agências, né, anunciantes, então os grandes estão lá. Então, tem um espaço de conversa lá em cima disso, então eles têm força. Né? E eles trazem sempre esse tipo de assunto para os grandes, para os pequenos. Então, isso é falado tanto nos conteúdos como nos eventos. Né? Então, o IAB, ele não faz só aqui, ele faz no mundo inteiro. E ele agrega, né? Aliás, é uma dica que eu dou para todos que gostam da mídia, da publicidade digital como um todo. Não precisa ser só mídia, não, né? Acessarem o site do IAB, tem muito conteúdo lá, tem cursos que acontecem, tem eventos, tem muito conteúdo legal. Os eventos que acontecem são muito são bons de ir, porque aí é um mercado, para mim é muito bom, porque é o mercado que de fato eu atuo. Mas muito conteúdo, pesquisas, né? Eu acho que é legal para quem... Eu sempre fui Hoje eu sou associado, hoje não, já estou há alguns anos associado ao IAB. Mas eu sempre fui uma fonte de conteúdo para ler, pesquisa, essas coisas. E já pegando essa dica aí, né, cara, pelo que você descreveu do que é trabalhar com publicidade no contexto digital, nesse esquema, o que é necessário saber? Porque existem muitas áreas, pelo que você falou aí, né? Tem o cara que planeja, tem o cara que opera mídia específica, tem o cara que trabalha nos dashboards, tem o cara que trabalha na plataforma de ads que você tem. Então, o que alguém que está estudando publicidade e quer se enveredar por essa área, o que ela tem que saber ou que caminhos ela pode seguir para poder chegar um dia, bater na porta da Centralcom e falar, Alexandre, então, eu sei fazer isso aqui, vamos conversar aí. Cara, vamos lá, eu sempre falo, eu tenho essa conversa direto com gente que muitos, às vezes ex-alunos ou amigos que estão ali numa mudança de carreira, sabe?
E aí todo mundo vem me perguntar isso, né? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Primeiro, vão entender o que que você quer da vida, né? Então, para onde você quer ir? É publicidade? É dentro do digital? Beleza. Pô, digital tem um mundo de coisas, principalmente hoje em dia, né? Tem um mundo de coisas. Então, começa a falar mais sobre isso. Aí você tem vários caminhos ali, né? Dentro do digital. Mídia é um dos caminhos que é o que eu escolhi. Mas tem várias outras coisas, desde conteúdo, desenvolvimento, você tem muita coisa ali, né? Envolvido, projetos, social media, né? Influenciadores, tem muita coisa, né? Então, o que eu aconselho é sempre tentar ter uma visão geral de tudo. Pronto, isso é legal. Sim. Você vai precisar disso em algum momento, porque você precisa saber conversar, porque o mercado é esse. Então, tem que dar uma geral em tudo. E aí, nessa geral em tudo, você começa a entender o que a pessoa ela tem mais prazer de fazer, tem uma tendência mais legal, curte fazer. Acho que tem que ser isso, sabe? Putz, eu fui pra mídia porque eu, de fato, curti a mídia, então eu quero isso, fui, né? Sim. Tinham várias outras coisas, então é isso. Eu acho que tem que ter uma visão geral do digital como um todo, né? De todas as áreas do digital, né? As micro áreas. Hoje em dia ainda tem coisas que eu acho que eu nem vou saber, né? Alguns tipos de cargos e tal. Então, e começar. Eu acho que começar com um estágio que seja, se você não tiver combinar, não vai ganhar bem, mas combina com quem está empregando. Olha, vamos ficar esse tempo, você vai ver, vamos fazer um período de teste, vai para um outro lugar. Cara, tem que trabalhar, sabe? No final das contas, beleza? Teoria, ótimo, você tem que estudar, isso não preciso nem falar, mas junto com, vai na prática, vai lá e faz. Prática vai te dar uma casca. É isso, assim, né? Você vai criando, vai ficando mais fácil, né? E explorar as plataformas, né, cara? Talvez, assim, né? Tem que mexer, cara. Tem que ser curioso. Curioso. Digital, eu fechava minhas aulas muito falando isso. Né? Continuem curiosos. Porque senão você tá na área errada. Você vai fazer o que, sei lá, cara. Vai estudar história e... Até história não é assim mais, enfim, sabe? Então tem que continuar curioso. Eu acho que é isso, é a grande sacada, né? Ser curioso. Eu acho que estudar e fazer. Acho que tem muito que, sabe? Fazer. Acho que o caminho é esse mesmo, né? Bacana. E você pincelou isso daí para a gente encerrar. Essa história das plataformas de geração de conteúdo e da chamada inteligência artificial. Isso daí está impactando, você já falou que tem que usar, que você tem o seu sistema aí de auxílio para a criação dos seus processos aí dentro, né, de população dos seus dashboards. Como mais você está entendendo que esses serviços, esses negócios vão impactar ou estão impactando a publicidade? Cara, nossa, isso é uma pergunta que eu vou te falar. Eu arrisco a me dar só uma pequena contribuição, porque, cara, eu vou te falar, não sei para onde que vai. Eu não sei, eu vou te falar, daqui a um ano, cara, imagina, eu não sei. Não sei dizer de fato. Tem muita coisa acontecendo. A gente precisa, todo mundo precisa ter todos os conceitos em relação a isso, precisa ter o uso disso, precisa já estar inserido nisso. O impacto vai continuar nos trabalhos manuais, né, repetitivos, nos trabalhos que não precisa ter uma pessoa fazendo aquilo, nas integrações, na facilidade de veicular um anúncio, de criar, inclusive, um anúncio, mesmo que a criação seja de uma forma. Cara, eu acho que, assim, no final das contas,
é até clichê eu falar isso, mas assim, cara, criatividade ela se mantém como algo do ser humano, porque junta ideias e etc, né? E conhece o contexto mais, talvez, do que um IA. Mas isso eu tô falando por hoje, né, cara? Eu não sei, como eu disse, não sei daqui a um ano, né? Então, muitas ferramentas aí surgindo, como a nossa, a gente vai começando a mostrar para o mercado que é isso, para planejar, para rastrear o anúncio, rastrear link, para entender tudo ligado à mídia de uma forma bem mais rápida. Então, a gente tem um sistema hoje, olha que legal. Antigamente, era você fazer um sistema próprio, cara, isso durava um projeto de 5, 8 anos, né? Hoje em dia, a gente construiu o nosso sistema próprio, ligado todo ao funcionamento, à jornada do cliente na empresa. Então, cara, 2 anos, a gente está com ele praticamente pronto, integrado com esse de planejamento, e a gente começa a integrar com tudo, né? Aí haja imaginação e é isso, porque é muito mais fácil, né? Você vai plugando as coisas, não precisa aquele tanto de código, validação e etc. Então, tem que ficar atento, acho que tem muita coisa acontecendo, e acho que uma dica, não é nem dica, cara, eu às vezes fico aflito, cara, putz, eu tô perdendo, olha eu, né, que tenho 20 anos, a Central Com é 16, mas eu ainda tive um tempo só, então 20 anos, cara, eu tinha hora que eu falava, até hoje, assim, eu falo, nossa, eu tô perdendo isso, eu não vou dar conta, e falo assim, gente, não existe o expert fodão que sabe tudo do mundo de uma disciplina do digital, não existe, porque muda muito. Então, ninguém pode ficar agulhado, afobado com isso, não. É normal, eu acho que vai ser normal cada vez mais, por essa velocidade toda de mudança que, né, a gente está tendo. Só o fato de você estar preocupado em estar sempre aprendendo já mostra que dificilmente você vai ficar para trás, né? Se você já está preocupado em aprender, quer dizer que você não está estagnado, né? Você não está estagnado, exatamente. Só não ficar sentado esperando, nada vai ficar também, não é? Então é isso, tem que trabalhar, tem que estudar. Bacana demais, Alexandre. Pô, excelente, muito bom, muito obrigado pelas colaborações aí. Entendo que tem um monte de direcionamento pra galera agora se inspirar, cara. Que bom. Tomara, fico feliz. Beleza, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Valeu Obrigadão. Demais. Tamo aí, até a próxima aí. Então. Valeu, abraço, cara. Tchau. Eu acho que uma coisa bem legal que o Alexandre falou, lá no finalzinho da conversa, foi que a gente tem que ter calma e sempre levar em conta que não dá para saber tudo. O mercado de publicidade, quando afetado pelo digital, ele muda ainda mais rapidamente e mais substancialmente também. Então o lance é a gente estar sempre querendo aprender. E você? O que você achou? Comenta suas considerações aqui mesmo. Vai ser um prazer saber a sua opinião sobre essa conversa. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caio.cgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu vou fazer aqui para alguém que vem conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. Produção de imagens e gestão de mídias sociais, Verônica Adler, Neto Fagundes e Larissa Silva. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita no Audacity, no Linux. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas.
E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!